Hoje eu decidi arrancar todos os meus cachos de uva e para justificar essa decisão existem vários motivos. O primeiro desses motivos é o timing, o momento em que esses cachos de uva estão a aparecer. Se os cachos de uva estão a aparecer agora, isso quer dizer que eles não vão a tempo de amadurecer. Eu estou a gravar esse vídeo no dia 16 de junho e o momento da poda aqui na minha região, eu moro em Maputo, em Moçambique, o momento da poda aqui na minha região é no início do mês de agosto. O que quer dizer que de hoje, dia 16 de junho, até o início de agosto, são cerca de 45 dias, menos de 2 meses. Se os cachos de uva ficassem maduros antes de eu fazer a poda, eu ia deixar eles no pé, deixar eles amadurecerem, fazia a colheita e depois podava o meu pé de uva. Mas eu tenho certeza de que vai chegar o momento da poda antes de os cachos de uva terem se desenvolvido completamente a ponto de ficarem maduros. Mas será que é obrigatório eu arrancar os cachos de uva agora? Bom, obrigatório não é. Eu posso remover os cachos de uva agora, ou também posso deixar eles crescerem e depois remover os cachos depois, no momento em que eu for fazer a poda. Mas é aí onde entra o segundo motivo de eu ter feito este procedimento agora. E o segundo motivo é justamente o consumo de nutrientes. Notem que nós mensalmente fazemos adubação nos nossos pés ou nas nossas plantas frutíferas, né? Que é para garantir alguma fertilidade no solo, que é através dessa fertilidade no solo que as plantas conseguem extrair alguns nutrientes para poderem se alimentar. E o que elas fazem com esses nutrientes? Bom, normalmente eles usam os nutrientes, as plantas, né, usam nutrientes primeiro para poderem se desenvolver e também para formarem os frutos. É onde eles usam, até que é um momento em que eles costumam usar mais nutrientes, que é o momento da formação dos frutos. Então, isso quer dizer que o fato de a planta, essas minhas videiras aqui já estarem a formar cachos de uva, que significa que já estão a consumir uma grande quantidade de nutrientes. Agora, se eu deixo para cortar esses cachos de uva depois, significa que até lá eles terão consumido mais nutrientes do que se eu remover agora. Então, isso já deve responder à pergunta de é melhor eu remover os cachos de uva agora ou depois? Claramente que é melhor eu remover agora, porque se eu removo agora, eu vou economizar em termos de nutrientes. Eu vou poupar a quantidade de nutrientes que serão gastos para desenvolver frutos que eu nem sequer vou consumir porque não vão amadurecer a tempo e deixar que esses nutrientes possam ser usados depois, que é depois de eu fazer a poda, porque aí, quando eu fizer a poda, eu realmente já estou à espera de uma carga de fruta que eu tenho certeza que vai amadurecer e eu vou precisar que esses nutrientes estejam presentes nesse momento. Se eu ignorar essa questão de consumo de nutrientes e eu deixar que a planta continue com esses cachos até chegar o momento da poda, enquanto ela ainda tem cachos, claro que os cachos até lá já estarão ligeiramente maiores, mas se eu deixar isso até aquele momento da poda, eu vou causar um outro problema. Nesse caso, isso vai nos levar ao terceiro motivo. O terceiro motivo de eu estar a remover esses cachos de uva é o efeito safrinha. Bom, primeiro, para quem não sabe, safrinha seria uma colheita que é obtida fora do tempo normal de colheita de uma cultura. Por exemplo, na videira, nós fazemos a colheita geralmente lá para dezembro, final do ano, e algumas variedades vão se estender até janeiro, início do ano. Então, uma colheita obtida fora desse período, nesse caso seria safrinha, nesse caso é uma safra pequena. Pequena porque depois de a planta fazer a sua carga principal, que é aquela colheita principal que nós retiramos dela, depois arranja-se um método de fazer a planta produzir mais uma vez. Claramente que isso demanda um consumo nutricional por parte da planta. E já que ela consumiu grande parte dos nutrientes na colheita principal, isso vai fazer com que a carga que vai aparecer naquilo que nós chamamos de safrinha seja ligeiramente menor e os frutos, se forem frutos no caso,
sejam de menor quantidade e também o tamanho vai ser reduzido. Então, depende, se o clima permitir, isso pode ser feito de forma intencional, fazendo. Existem vários métodos. Existe no caso da videira, atenção, existem vários métodos. Existe o método de poda contínua, existe o método de poda invertida, existe um método de dupla poda. Existem diversos métodos aí para fazer com que a planta produza mais de uma vez no mesmo, digamos, no mesmo ciclo. Voltando agora ao que eu estava a explicar, entendendo como é que funciona a safrinha, essa questão de termos frutas menores e de menor quantidade por causa do consumo de nutrientes, entendam que se eu deixar os cachos de uva agora para podar, para até o momento em que eu for fazer a poda para remover tudo de uma única vez, até lá os cachos terão crescido, terão se desenvolvido até certo ponto e até aí terão consumido uma boa parte dos nutrientes. Depois eu irei fazer a poda na esperança de voltar a ter uma carga. Isso quer dizer que eu vou voltar a ter uma outra produção depois daquela que eu terei removido no momento da poda. Então é como se eu estivesse a deixar a planta produzir os cachos de uva até eles se desenvolverem, para depois fazer uma poda na esperança de voltar a ter outros cachos que vão se desenvolver. Então claramente que eu deixar os cachos de uva agora, eles vão influenciar no tamanho e na quantidade de cachos que eu hei de ter na próxima poda, ou vão influenciar na qualidade dos cachos que eu hei de ter na próxima poda. E eu não quero que isso aconteça. Por isso que eu vou remover esses cachos de uva agora para permitir que a minha produção lá à frente seja de acordo com aquilo que eu desejo. Espero que a parte da remoção dos cachos esteja clara. Mas atenção, o que eu estou a falar aqui neste vídeo, primeiro é opinião minha, com base naquilo que eu observei na planta, com aquilo que eu fui observando, na forma como essas plantas se comportam. É obrigatório fazer isto? Não é obrigatório. Se eu estou aqui a partilhar é porque eu observei uma coisa que eu acho que pode ser útil para si também, por isso que eu vim aqui fazer essa partilha. Um outro detalhe aqui que eu acho importante falar é a questão de queda das folhas. Quando se trata de videiras, normalmente o objetivo é manter as folhas até chegar o inverno, porque aí ela deve entrar em dormência, então as folhas devem cair naturalmente. Mas acontece uma coisa, um pouco antes de começar o inverno, pelo menos aqui na minha região, as folhas da videira são atacadas por um fungo chamado ferrugem, que é esse fungo de uma coloração meio que alaranjada que vocês podem ver por baixo das folhas. O que acontece é que essas folhas, quando chega o mês de junho, lá para julho, esse fungo começa a atacar as folhas e as folhas caem. Há quem que gosta de combater o fungo de ferrugem, né, para eliminar o fungo quando ele ataca as suas folhas. Mas para mim aqui não faz muito sentido eu querer combater o fungo de ferrugem, porque no momento em que ele ataca e faz caírem as folhas, é justamente o momento em que eu quero que a planta entre em dormência. Tudo bem que aqui o clima é quente, então a planta não entra exatamente completamente em dormência, mas ela trava, fica meio travada e de fato as folhas caem e isso acaba sendo bom para a minha videira. Então, o fungo de ferrugem para mim aqui acaba sendo meio que um aliado, porque ele ataca as folhas caem no momento em que eu quero que as folhas caem. Ele nunca atacou durante o momento da produção, em que os cachos estão ali a se desenvolver, e nem ataca no momento, antes do inverno. Então eu nunca tive problemas com ferrugem fora desse momento aqui, em que é justamente o momento em que as folhas caem. Então, até para evitar custos desnecessários, para mim não faz sentido querer combater esse fungo aqui. Então, quando esse fungo aqui aparece, para mim, eu vejo como um aliado, porque ele ajuda a derrubar as folhas por mim. Então, a planta também entra em dormência, sem folhas, o que é bom para ela. E todos saímos a ganhar, porque depois disso, ela vem com uma brotação mais forte no momento da poda. E é justamente isso que nós queremos. Brotações bonitas, com uma carga de frutas também bonitas. Esse foi o vídeo de hoje.
Meu nome é José, você está no canal Verde Moçambique e este foi o vídeo explicando o porquê de remover os cachos de uva que foram nascendo nas pontas agora no momento do inverno. Se tiver uma dúvida, um comentário, uma sugestão ou alguma pergunta a fazer, é só deixar aqui nos comentários que eu faço questão de responder um a um.